Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Que o teu Santo Espírito, Deus, ministre em nossos corações aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos ouvir de ti. E que a ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você por acaso já recebeu uma missão, uma tarefa ou uma incumbência que num primeiro momento você achou que era grande demais para você? Que você achou que não ia dar conta daquilo? Que fez você pensar que no mínimo você ia precisar de ajuda? Você já recebeu uma missão, uma tarefa que lhe deixou inseguro, que lhe trouxe medo? Porque você sabia a importância daquela tarefa. Você sabia o significado daquela missão e quantas vidas estariam envolvidas no cumprimento daquela missão. Você sabia também que haveria muita cobrança. Você sabia que haveria muita expectativa em torno de você. Você já passou por uma situação como essa? Eu já passei. Eu acredito que todos nós já tenhamos passado. E nós podemos imaginar que era mais ou menos isso que Josué estava vivenciando, era mais ou menos isso que estava acontecendo na vida de Josué. O texto diz então que Moisés havia morrido e que após a morte de Moisés, Deus vai falar com Josué. Deus vai ter um particular com Josué, porque Deus gosta de ter particular com o seu povo. Deus gosta de uma conversa assim ao pé do ouvido. Por isso que é importante que a gente faça silêncio, por isso que é importante que a gente se aconchegue, por isso que é importante que a gente peça o discernimento para poder entender aquilo que Deus está falando, porque Ele gosta de conversar com a gente. E Deus diz para Josué, está lá no texto: dispõe-te agora e passa o Jordão, você e todo o povo.
Ou seja, o que Deus estava dizendo, olha, eu fiz uma promessa, há uma promessa que precisa ser cumprida, o meu servo Moisés está morto e você vai sucedê-lo. Você será um instrumento que eu vou usar para o cumprimento dessa promessa. Josué herda uma posição de liderança. E a posição de liderança que Josué herda é muito difícil, porque ele teria que substituir Moisés, e Moisés era um símbolo da formação, era um símbolo do conceito de nação daquele povo ou para aquele povo. Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo, enquanto eles eram escravos lá no Egito. Moisés foi o legislador, foi quem recebeu a lei de Deus. Encontramos lá, todas as leis, lá no livro de Deuteronômio. Mas Moisés estava morto, e o povo precisava continuar a sua jornada, e alguém precisava conduzi-lo, um novo líder precisaria surgir. E esse alguém seria então Josué. Certamente o coração de Josué gelou nesse momento. Apesar de Josué ter sido preparado aí durante 40 anos, e nós aprendemos logo de cara que há um processo que precisa ser seguido na nossa preparação para uma missão, principalmente quando a missão é muito importante. Mas ainda assim eu acredito que o coração de Josué gelou, que as pernas de Josué tremeram. E a partir aí do versículo 3, Deus vai colocando diante de Josué toda a tarefa que ele teria pela frente, toda a missão que ele teria pela frente. Deus diz, vocês vão ter que atravessar o Jordão, toda a terra que vocês pisarem eu vou dar para vocês. Mas vocês terão que ir desde o deserto, passando pelo Líbano, até o rio Eufrates. Vocês vão ter que passar pela terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol. Aí será o limite de vocês. Toda essa extensão vocês terão que atravessar. Deus está dizendo, Deus não está diminuindo a tarefa. Deus está dizendo que a tarefa é grande, sim. Deus está dizendo para Josué, olha, vai ter muita luta, vai ter muita guerra, terão muitos desafios até que a conquista venha, até que a promessa se cumpra. Se você já leu o livro de Josué, você vai perceber, assim como aí em diante, até mais ou menos lá em Esther, que são livros que vão falando de guerra, que vão falando de lutas, de batalhas, de conquistas do povo, para que o povo finalmente pudesse se estabelecer enquanto nação. E aí no versículo 5, Deus diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Fundamentalmente o que Deus está dizendo aqui anda comigo como Moisés andou. Porque se você andar comigo como Moisés andou, tudo vai dar certo. Confia em mim como Moisés confiou. Porque Moisés confiou em mim, eu fui com ele, eu caminhei com ele, eu o guardei, e assim como eu fui com ele, eu serei contigo. É o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Diante das lutas, diante dos medos, diante das dificuldades que possam aparecer e que aparecem mesmo, e que muitas vezes a gente sente medo. Não há problema em sentir medo. Nós não podemos permitir que o medo nos paralise, que o medo nos domine. Mas quem diz que é o tempo todo corajoso, quem diz que é o tempo todo forte, quem diz que nunca sentiu medo, no mínimo, tem medo de admitir o seu medo. Todos nós sentimos medo num momento ou outro da nossa vida. Todos nós nos sentimos inseguros. E Deus diz para mim e para você, olha, anda comigo. Confia em mim, porque eu não vou te deixar sozinho, porque eu não vou te desamparar, porque eu estarei com você em todo o tempo. Nós temos que entender que Moisés foi sim alguém muito importante, mas Moisés só foi quem foi porque Deus estava com ele. E nós precisamos entender que não somos nós que fazemos as coisas,
que realizamos as coisas, as grandes coisas, é sempre Deus, que pela sua misericórdia, que pela sua graça nos permite realizar, nos permite sermos instrumentos daquilo que é o propósito dele. Tudo que nós realizamos é apenas o reflexo da graça de Deus sendo manifestado por meio das nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. Mas a gente gosta desse versículo, né? Principalmente da primeira parte, quando diz que nenhum inimigo nos resistirá, né? Quando diz que nós venceremos sempre. Nós gostamos, mas nós precisamos compreender o fundamento ou a mensagem central desse versículo. Talvez quando você leia, né, como diz aí, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, porque Deus está falando com Josué, mas essa palavra é para mim e para você também. Toda a palavra de Deus é para o seu povo, e nós somos parte do povo de Deus. Então, quando Deus diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, de repente você já se lembra logo daquele seu vizinho chato. Ou de repente você se lembra daquele colega de trabalho ou daquele chefe que te persegue. Ou quem sabe você pensa até naquele seu irmãozinho ou naquela sua irmãzinha da igreja. Porque existe isso, né, irmãos? Infelizmente. Infelizmente. Eu já ouvi certa feita de uma irmã que estava na igreja muito mais tempo do que eu, que já servia ao Senhor muito mais tempo do que eu ouvi dela, e era uma irmã que me causou muita surpresa quando eu ouvi, mas eu já ouvi, ela disse para mim assim, houve lá um entreveiro, um problema entre ela e uma outra pessoa, um outro irmão da igreja, e ela disse, eu tenho até medo dessas pessoas que mexem comigo, tenho até medo do que Deus pode fazer com elas. Às vezes a gente pensa, né, que quando Deus está dizendo, olha, ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida, às vezes a gente pensa no irmãozinho da igreja, aquele que às vezes é uma pedrinha lá no nosso sapato. Mas a gente tem que olhar para o texto e procurar entender, discernir o que o texto quer dizer, o ensinamento que o texto está trazendo. E, na verdade, essa parte A desse versículo é apenas a abertura ou a introdução para a grande promessa que vem a seguir, para o que realmente importa, que é quando Deus diz, olha, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Isso que realmente vale, isso que realmente é importante. É Deus vindo ao encontro do ser humano. É Deus se abrindo para um relacionamento com o ser humano. É Deus que não precisa de nós absolutamente para nada, dizendo para mim e para você, pode contar comigo. Sabe como eu gosto de dizer, estamos juntos. Deus dizendo para a gente, estamos juntos, conta comigo. Diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, pode contar comigo. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante nesse versículo, saber que Deus está conosco o tempo todo. Wesley disse isso. E o mais importante é saber que Deus está conosco. Porque Deus sabe que, por mais ousados, por mais destemidos que nós possamos ser, homens de guerra como Josué, todos precisam ouvir a sua voz. Todos precisam ter essa plena convicção da presença de Deus, do seu amor, do seu cuidado. Por isso Deus diz para Josué e Deus diz para você nessa noite, eu não te deixarei. Embora a terra fosse deles, porque era promessa. Eles iriam herdar a terra não seria tomada sem conflito ou sem batalha. E de modo semelhante, assim como a terra de Canaã estava cheia de cidades fortificadas e de muitos inimigos que precisavam ser expulsos, também a vida cristã, a minha vida cristã, a sua vida cristã, é uma existência de conflitos contra inimigos que precisam ser vencidos.
Por isso é que Deus diz para mim e para você nessa noite, diante das suas lutas, diante das minhas lutas, diante dos desafios dessa vida, diante das dores, diante dos medos, diante dos tempos difíceis, diante de decisões difíceis. Deus diz para mim e para você, eu não te deixarei. Anda comigo, que eu vou andar com você. Confie em mim, que vai dar tudo certo. E aí, e só aí, irmãos, é que ninguém poderá nos resistir. Só aí. Que nem o pecado poderá nos resistir, que nem esse sistema corrompido no mundo poderá nos resistir, que nem o nosso grande inimigo, o diabo, poderá nos resistir. O convite de Deus é para que a humanidade confie nele, é para que você confie nele. É para que eu e você confiemos em Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio para nos salvar. Que nós possamos entender que sem Ele, nós não podemos fazer nada. No versículo 6, ele reafirma, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Como nós já vimos, como nós já falamos, a missão que Josué tinha era muito desafiadora, era difícil. Além de ter que substituir Moisés na liderança, ele teria outros desafios. Ele caminhou com Moisés, ele foi treinado por Moisés, ele foi auxiliar de Moisés. Então ele sabia que aquele povo que ele deveria conduzir era um povo difícil. Ele sabia que o povo era um povo que diversas vezes desobedeceu o Senhor, ele presenciou. Ele foi testemunha dessa incredulidade, ele foi testemunha da desobediência desse povo. Assim como ele foi testemunha de quantas vezes Deus perdoou esse povo e ofereceu a ele uma nova chance. Então ele sabia que não ia ser tarefa difícil, porque o povo era um povo difícil, era um povo teimoso. Não tem nada a ver com a gente hoje em dia não, né? Tem não, né? E além disso, além da teimosia, da incredulidade do povo, ainda havia os olhares sobre ele. Não tenha dúvidas, amados, o povo estava cheio de expectativas. Haveriam comparações entre ele e Moisés. E além de tudo, haveria torcida do contra. Certamente muitos ali estavam esperando, aguardando o momento em que Josué desse uma derrapada para dizer, tá vendo? Moisés era muito melhor do que ele. Havia tudo isso como desafio para Josué, um desafio que ele precisava vencer. E ele sabia que ele só poderia vencer todas essas batalhas se Deus estivesse com ele. Por isso que o Senhor vai até Josué, porque Josué conhecia os seus desafios e o Senhor conhecia os desafios de Josué, assim como o Senhor conhece os nossos desafios, as nossas lutas. O Senhor conhece todas elas. E assim como o Senhor foi a Josué, ele foi levar uma palavra de ânimo. Ele foi dizer para Josué, seja forte, tenha coragem. Você vai herdar a terra, porque eu disse que você vai herdar a terra. Então, quantas promessas do Senhor há sobre a sua vida? Promessas que são para o povo de Deus, para toda a sua igreja, promessas que são para mim no particular e para você no particular, promessas pessoais. Elas vão se cumprir, porque Deus disse que se cumprirão e ponto. Agora há um processo, haverá um caminho. E no meio desse caminho haverão muitas lutas. Haverá choro, haverá medo, haverá dor. Mas não fica aflito não, não se desespera não, porque você não vai estar sozinho. Deus estará com você o tempo todo e em todo o tempo. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Muitas vezes na vida o que a gente precisa é de uma palavra de ânimo, é de alguém que chega perto da gente e diga, olha, vamos lá, eu estou junto com você, não desanima não, vai dar tudo certo. Olha para frente, olha para o alto, olha para o Senhor, olha para o alvo. Muitas vezes nós precisamos dessa palavra de ânimo, muitas vezes nós temos que levar essa palavra de ânimo às pessoas. Então tenha sensibilidade.
Peça a Deus esse discernimento, essa sensibilidade, para que você possa perceber qual é a atmosfera, qual é o ambiente ao seu redor. Perceba as pessoas, se preocupe com as pessoas. Ofereça um ombro, ainda que hoje, hipoteticamente, mas ofereça um abraço, ofereça uma palavra de ânimo. Faz muita diferença para alguém que está passando por uma luta, ouvir: você não está sozinho. Deus está com você e eu também. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, diz o Senhor. E o Senhor diz para Josué: você vai precisar ser forte, você vai precisar de coragem para conduzir o povo ao encontro da promessa. Havia um alvo estabelecido por Deus para aquele povo, havia uma promessa. E Josué precisaria ser forte, Josué precisaria ser corajoso. Aquilo que você tem enfrentado na sua vida, tem lhe parecido grande demais? A missão, a tarefa que você tem recebido está pesando sobre os seus ombros? Está te deixando cansado? Está te amedrontando? Está te desanimando? Eu quero te convidar a lembrar e a acreditar nas promessas que o Senhor tem para a sua vida, nas promessas que o Senhor tem para a tua casa, nas promessas que o Senhor tem para a tua família, as promessas que o Senhor tem para a igreja que é dele. Confie no Senhor, ande com o Senhor. Versículos 7 e 8, Deus diz: olha, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Delas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dizendo: olha, você vai precisar ser muito forte e muito corajoso. Para quê? Para se manter no caminho. Você vai precisar ser muito forte e muito corajoso para obedecer, para não cair nas tentações, para não ceder às pressões, para não se desviar do alvo. Você vai precisar ser muito forte e corajoso, muito forte e corajosa, para permanecer na centralidade da minha palavra. Porque a minha palavra, porque a lei, ela lhe será como um alicerce, para lhe dar coragem e convicção, para que você tenha fé e então possa agir. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela revela, é como se ela desenhasse o caráter de Deus. O caráter de Deus. Por isso nós precisamos compreender que quando nós recebemos uma missão, quando nós recebemos uma tarefa, e nós nos comprometemos com ela, nós precisamos ser fiéis àquilo que nós estamos assumindo. Nós precisamos, com ética, com seriedade e com verdade, cumprir a missão que nos foi confiada. Como é costume, né, dos militares, missão dada é missão cumprida. Mas não é missão cumprida de qualquer jeito. É missão cumprida com ética, com seriedade, com verdade. Não é de qualquer forma. Principalmente quando a missão nos é dada por Deus. Temos que fazer as coisas de Deus com zelo, com amor, com cuidado. Por isso a recomendação de Deus: olha, observa a lei, medita nela, reflita sobre ela, e a obedeça, e a siga, e a cumpra. Sobre o que você tem construído a sua vida? Sobre quais pilares você tem fundamentado as suas escolhas? Construa a sua vida, faça as suas escolhas sobre um terreno sólido, porque, como diz a palavra, se o terreno não for sólido, na primeira tempestade,
tudo que você construiu pode desmoronar. A fé tem que estar associada a uma conduta, a ética. Fé não pode estar desassociada disso. A maneira como você faz as coisas importa. E aí então vem a promessa. Você será bem-sucedido. E ser bem-sucedido diante de Deus é muito diferente do que é ser bem-sucedido diante desse sistema que nós vivemos, do sistema social, político e econômico que nós conhecemos. Ser sucedido diante de Deus é reconhecermos que sem Ele nós não podemos fazer nada. E em tudo que nós buscarmos realizar, colocarmos Ele à frente. E buscarmos conhecer, meditar na sua palavra, para que a sua palavra seja o nosso guia orientador. Isso é ser bem-sucedido. E isso, quando isso acontece, nós podemos dizer que somos bem-sucedidos e que tudo nos vai bem. No versículo 8, aí Deus confirma a promessa. Deus diz, olha, eu te darei a terra. A terra era algo importante para aquele povo. E Josué entendia que a missão dele era liderar o povo para herdar a terra. E nós precisamos compreender qual é a nossa missão hoje. A nossa missão hoje não é conquistar terra. A nossa missão hoje é implantar o reino de Deus. Essa é a nossa missão. É levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. É refletir o amor de Deus, é manifestar o amor de Deus àqueles que estão perdidos. Essa é a nossa missão hoje. E nós, se nós formos corajosos, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir. Porque realmente é uma missão grande demais para nós. É uma missão que sozinhos nós não daremos conta. É uma missão que, num primeiro momento, nos assusta, nos causa medo. Mas se nós tivermos fé e formos corajosos, nós conseguiremos. Porque nós temos a promessa do Senhor que não estaremos sós, que Ele estará conosco, que Ele não vai nos desamparar. Se formos corajosos, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir. E aí sim, e aí também, ninguém nos resistirá. Porque, na verdade, não estará resistindo a nós, está resistindo ao próprio Deus. E ninguém pode resistir ao amor de Deus. E aí nós teremos vitória sobre os inimigos. Mas se lembre, os nossos inimigos não são as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra essa estrutura pecaminosa criada por Satanás nesse mundo. A nossa luta é para salvar pessoas, não para condenar pessoas. E Deus nos diz, olha, eu estarei com você. Eu nunca deixarei você, eu nunca abandonarei você. O Espírito Santo é a presença de Deus hoje no meio de nós. Olha só, Deus cumpriu a promessa. Nós não estamos sós. Ele está conosco por meio do seu Santo Espírito. E aí no versículo 9, ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na literatura hebraica, quando algo precisa ser enfatizado, é usado o sistema de repetição. Vocês viram quantas vezes foi dito, seja forte, seja corajoso, eu estarei contigo, confie em mim, eu não vou te desamparar. Quantas vezes Deus repetiu isso? É como se Deus estivesse deixando isso para o nosso entendimento, é como se Deus estivesse deixando isso em negrito, ou em itálico, ou em caixa alta. É para ficar enfatizado, olha, tenha coragem, seja forte, porque eu estou com você. Aonde você for, eu estarei com você. Sempre, para sempre, não tenha medo dos desafios dessa vida. Não tenha medo das lutas que a vida tem te imposto. Eu estou aqui, Deus está dizendo, eu estou aqui. Deus está dizendo, eu estou aí com você. E a minha presença é tudo que você precisa.
Acredite nisso, confie nisso, leve isso como uma verdade para a sua vida. Repita isso diariamente para você. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Se colocar na presença desse Deus que está aqui, desse Deus que está aí, desse Deus que está conosco o tempo todo e em todo o tempo. Meu irmão, minha irmã, cruzar o Jordão pode sim, muitas vezes, significar entrarmos numa terra hostil, entrarmos num lugar repleto de inimigos, que pode ser um ambiente externo, mas que pode ser também um ambiente externo, porque muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro de nós, porque muitas vezes as maiores lutas nós travamos conosco mesmo. Muitas vezes os nossos inimigos são os muros que nós construímos, as mentiras que nós acreditamos, ou a zona de conforto que nós insistimos em permanecer. Muitas vezes os nossos inimigos são os medos aos quais nós nos entregamos e permitimos que eles nos paralisem. Mas nós precisamos acreditar que do outro lado do rio existe a promessa do Senhor. Nós precisamos acreditar que finalmente quando nós atravessarmos, nós encontraremos a vida e a vida abundante que é a promessa de Deus para nós. Nós precisamos acreditar que encontraremos a salvação, que encontraremos o reino de Deus, que encontraremos a promessa que é sobre nós, a promessa que é sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre os nossos sonhos. Nós precisamos acreditar e atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão, porque nós sabemos que não vamos atravessá-lo sozinho, que vamos vencer todas as lutas, que vamos vencer todas as dificuldades. E quando chegarmos do outro lado, receberemos a nossa promessa. Porque quem nos fez a promessa é fiel e justo para cumpri-la. E nós precisamos buscar no Senhor toda a força que nós precisamos, toda a coragem. Que nós precisamos coragem para mudar. Coragem que nós precisamos muitas vezes para pedir perdão. Força que nós precisamos para continuar. Força que nós precisamos muitas vezes para perdoar. Coragem que nós precisamos para pedir ajuda. Coragem que nós precisamos para chorar. Força que nós precisamos para ajudar. Força que nós precisamos para acolher. Força que nós precisamos para sorrir, porque muitas vezes a nossa vontade é só de chorar. E é preciso muita força para sorrir. Coragem para denunciar as injustiças e coragem para combater as injustiças. Força para reconhecer os nossos erros, para reconhecer os nossos enganos, para reconhecer e confessar os nossos pecados. Força para recomeçar. Eu te convido a buscar no Senhor toda a coragem e toda a força que você necessita nessa noite. Coloque diante do Senhor as suas lutas, coloque diante do Senhor as suas batalhas. Diz para o Senhor que está difícil atravessar o Jordão, mas que você crê que do outro lado você vai encontrar a sua promessa. E que você está resistindo porque você sabe que não está sozinho, que não está sozinha, que o Senhor está com você. Fale com o Senhor enquanto você ouve essa canção e permita que Ele fale com você. Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz. Dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente
sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim.
no que diz sobre mim. Senhor, Deus, essa é a nossa oração. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você tem alguma luta, se você tem algum desafio, você quer colocá-lo diante do Senhor nessa noite, coloca a mão no teu coração e diz para o Senhor que você crê. Diz para o Senhor que você crê que Ele está presente na sua vida, que você crê que Ele está contigo, que Ele não te desampara. Diz que você necessita da força que vem dEle, da coragem que vem dEle. Diz para Ele que muitas vezes está difícil, que muitas vezes você sente medo, muitas vezes suas pernas vacilam, tremem, porque você acha que não vai dar conta. Mas apesar disso, você não permite que o medo te paralise, porque você acredita nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Você acredita que se Ele diz que está com você, Ele está. Você acredita que se Ele diz que está te fortalecendo é porque Ele está. Você acredita que se Ele diz que está te dando coragem, Ele vai te dar. Que você vai atravessar o Jordão e você vai encontrar a sua promessa te esperando lá do outro lado. Que você vai glorificá-lo e que você vai agradecê-lo. Que a sua vida será um testemunho desse amor e desse cuidado. Oh Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, e apresentamos a Ti nessa noite todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, Deus, mas não como quem se sente derrotado, Deus. Apresentamos com os nossos corações cheios de esperança, na certeza de que as Tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós recebemos de Ti a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar e para vencer as batalhas dessa vida, Deus. Por isso nós vamos seguir, Deus. O medo não vai nos paralisar, Senhor. A missão é grande, sim, mas nós sabemos que haveremos de cumpri-la porque o Senhor está conosco, porque é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos orienta. Então nós entregamos a Ti todas as nossas lutas, Deus, todos os nossos medos, na certeza do Teu amor e do Teu cuidado. Declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Confiamos em Ti, Senhor, cremos em Ti e esperamos em Ti. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.